Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um novo capítulo da guerra que está acontecendo entre o ministro Alexandre de Moraes e o X, o antigo Twitter. Observe que o ministro Alexandre de Moraes, ele está a todo custo querendo ter informações do Alan dos Santos. Alan dos Santos, para quem não sabe, é um jornalista intitulado como opositor do ministro Alexandre de Moraes. E segundo ele, ele tem informações comprometedoras do ministro e estava fazendo uma série de publicações no Brasil, que incomodou bastante a corte e a corte considerou ele como criminoso e ele é atualmente foragido. Ele saiu do Brasil para não ser preso, aí conseguiu o asilo político nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos não existe crime de opinião. Por isso que todo e qualquer pedido de prisão de Alexandre de Moraes está sendo negado. Isso daí não é reconhecido nos Estados Unidos, mas ele é considerado foragido pela justiça brasileira. Uma coisa que eu faço uma ressalva muito grande é exatamente o que eu não entendo o motivo que o ministro Alexandre de Moraes ele está se desgastando extremamente com esse cidadão daqui, Alan dos Santos. Inclusive, a temperatura do Brasil está muito elevada com os protestos que aconteceram pedindo anistia do pessoal de 8 de janeiro, convocada por Bolsonaro. Eu sei que na prática não tem efeitos efetivos na eleição 2026, mas a nível internacional pegou muito mal para o Brasil, principalmente que está considerando como o STF fosse um regime autoritário e o Brasil estivesse vivendo numa ditadura do judiciário. E após essa manifestação que movimentou uma multidão em Copacabana e foi noticiado na Reuters e outros jornais internacionais, como o New York Times, isso daí, depois disso tudo, o ministro Alexandre de Moraes ele entra com esse pedido para o X, que pertence X e Meta. Observe aqui, não foi só o X, foi o Meta também, que o X pertence a nada mais, nada menos do que Elon Musk, um dos ministros muito importantes de Trump. Inclusive, em uma postagem, eu acredito que foi no ano passado, ele colocou uma imagem e disse que Alexandre de Moraes seria preso e iria se concretizar o que ele estava dizendo. E um pedido diretamente ao X pode ser entendido como uma declaração de guerra aos Estados Unidos, digamos assim, e a Elon Musk. Isso é muito sério e Alexandre de Moraes ele tem de ser prudente no que ele faz. Ele pode ter esse Alan dos Santos como inimigo pessoal, conforme se demonstra até no comportamento dele, ele pode falar que não é, mas o comportamento dele em si está claramente demonstrado essa relação de inimigo pessoal com esse Alan dos Santos. Outra ponto também que não podemos esquecer é que o filho de Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro chamado Eduardo Bolsonaro, ele disse amplamente na mídia social que não vai voltar para o Brasil porque tem um plano em andamento de apreensão do passaporte dele e prisão dele para utilizar de chantagem contra o pai. E após isso mesmo, Alexandre de Moraes ele ainda resolve fazer essa movimentação contra o X. Isso daí estrategicamente foi completamente errado, é um desastre. Podemos dizer que a esquerda ganhou sim no capítulo que o Eduardo Bolsonaro ele não vai mais fazer parte da comissão de relações exteriores. Isso daí a esquerda conseguiu e tem uma vitória grande, mas ao mesmo tempo ele teve essa derrota também grande por causa de Alexandre de Moraes. Estrategicamente, a meu ver, isso aí foi um erro tremendo. E eu vou mostrar aqui exatamente o que. O Ministério Alexandre de Moraes teve sucesso da última vez na multa sobre foi nem contra o X que não tinha o patrimônio. Ele utilizou de uma interpretação completamente errada, ao meu ver, inclusive que causa insegurança jurídica. Eu fui um grande crítico no momento que Alexandre de Moraes ele bloqueou recursos da Starlink. Qual seria esse grande problema? Esse Elon Musk ele é bilionário, como todo mundo já sabe, é de conhecimento comum. Ele possui várias empresas.
E o problema dele foi com relação a uma empresa dele, chamada X. Não teve nada a ver com a Starlink, que inclusive é uma empresa estratégica para o Brasil e para aquela região de mata da Amazônia e tudo mais que não tem internet, e é utilizado exatamente a Starlink. E Alexandre de Moraes ele bloqueou recursos dessa empresa daí, inclusive foi perigoso essa manobra, e se ele deixar de fornecer isso, o Brasil fica no escuro. Isso é extremamente perigoso e, assim, arriscado que Alexandre de Moraes fez. Aí ele pegou o recurso dessa empresa que não tinha nada a ver com a situação e o atrito aconteceu com o X, bloqueou e reverteu para o da União. O valor de 8 milhões é uma gorjeta para Elon Musk, mas é nem tanto o valor, e sim o efeito jurídico disso e os fatos jurídicos. E acontece uma mistura de responsabilidade patrimonial que não deveria acontecer. Se fosse para agir desse jeito, o dono da Americana devia botar também a Ambev no meio. É que a Americana tá quebrada, tá devendo a todo mundo. E nem por isso foi colocada a Ambev. Aí mostra mais do que nunca essa perseguição que tá acontecendo ao X, ao Elon Musk e aos inimigos de Alexandre de Moraes. Aí isso daqui tá se descadeando também para ter outra situação dessa. Mas o que eu digo que é arriscado é o seguinte: agora o governo de Trump. Trump é a favor de Elon Musk e ele é o ministro do Trump. A conversa pode ser outra. A da multa que deu sucesso foi na época de Biden, que Biden era a favor de Lula, estava financiando inclusive a Amazônia pela USAID e fazia vista grossa. Agora, Alexandre de Moraes tem que ter muito cuidado para não colocar o Brasil numa situação difícil. Inclusive, o Brasil ele tá com os juros lá em cima por causa da inflação. Isso é perigosíssimo, por causa de um ser humano, 200 milhões de pessoas ter de dividir essa conta. É isso daí que eu digo que é muito perigoso. E esse problema pessoal do Alexandre de Moraes, ele tem de se resolver com esse Alan dos Santos, mas não colocar o Brasil nessa situação. E observe o que esse Alan dos Santos, ele sabe que está sendo perseguido e fica fazendo joguinho mental com Alexandre de Moraes. Eu abri aqui a conta dele do X, ele está agindo normalmente. Alexandre de Moraes ele pede: eu quero dados de uma conta. Ele tem 5, pelo que foi, conta Alan dos Santos 5. Aí bloqueia um, ele exclui um, faz outro e assim vai. Efetividade zero. Mas até se Alexandre de Moraes ele quiser saber do endereço, quiser fazer qualquer movimento contra o Celso Santos, ele vai fazer uma carta rogatória, que é o mais técnico, para citar o Alan dos Santos. E ainda tem de seguir o procedimento de direito internacional, coisa que ele não seguiu em momento nenhum com essas intimações de X, etc, etc. Aí também essa é uma questão muito delicada e vulnerável do Alexandre de Moraes. Mas observe a mensagem que ele colocou na data de hoje, dia 20. Uso desprezo e humor estrategicamente contra o cabeça. Ele diz aqui, porque são as únicas coisas que desestabilizam um psicopata de modo efetivo. Ele está fazendo jogo emocional com Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes está caindo. Eu acredito que o que está desestabilizando muito Alexandre de Moraes é exatamente o poder da caneta dele não ter eficácia nenhuma. O STF que todo mundo considera Deus, quando chega nos Estados Unidos não vale de nada. É o que está sendo dito aqui e provado também que as decisões de Alexandre de Moraes não têm aplicabilidade nenhuma fora da fronteira do Brasil. Ninguém está respeitando, ninguém está entendendo como legítima as decisões dele. E isso aí deve estar certamente incomodando muito Alexandre de Moraes. Há algo que precisa ser dito, porém, Moraes quer me assassinar. Tá no mesmo discurso de Bolsonaro, que pode ser assassinado. Bolsonaro já disse que basicamente certo ele morrer se ele for preso. Ia ser envenenado. É só uma pessoa que pode expor quem ele é da organização criminosa que atua no Brasil. Isso é uma acusação extremamente séria. Ele tá com essa briga pessoal, mas ele tem de provar isso daqui, né? Ocorre que mesmo morto, nada ficará oculto. Eu não sei se tem outras pessoas envolvidas nisso, tudo. Já que ele tá considerando até que ele pode morrer. Nenhum grupo terrorista ficará em paz na América Latina. Ele já está considerando até grupo terrorista. Aí observe o tom que esse Alan dos Santos utiliza. Aí, no resumo da ópera é o seguinte: o Alexandre de Moraes ele está dobrando a aposta por causa de uma pessoa como Alan dos Santos, que eu não vejo essa relevância toda
para ele tá fazendo isso, a não ser o fato de ser inimigo pessoal, mas mesmo assim ele tem que ter a razoabilidade, tá dentro de si, para não jogar o Brasil numa situação mais complicada. Mas independentemente de ser esquerda ou direita, até sendo inimigo pessoal, o Alexandre de Moraes tem de ver o quê? Uma decisão errada dele, uma decisão até que ele considere certa, mas atacando gente grande, principalmente como Elon Musk e Trump, pode causar prejuízos irreparáveis ao Brasil. Realmente o Brasil está numa situação delicada. Aí é exatamente isso que eu estou tentando dizer. Eu peço que todos comentem, compartilhem e utilizem o campo dos comentários para a gente trocar de ideia a respeito do assunto. Muito obrigado a todos e até a próxima.